Geralmente a gente está percebendo que a idade cronológica, a idade emocional não necessariamente acompanha a idade cronológica. Há esse gap, essa distância aí. Então você vê pessoas com a idade de 40 e poucos anos, com a atitude ainda de 17, 18 anos ainda, algumas atitudes ainda dentro de uma realidade totalmente ainda dentro de uma adolescência. Então há essa diferença, esse gap aí que precisa ser tratado. E tratando isso, claro, dentro de uma terapia, de um discipulado, onde as pessoas também não têm muita paciência também com isso. Daí característica de menino, né? Justamente. Essa impaciência, essa euforia, né? Aí você vê que hoje tanto as pessoas não conseguem se relacionar, quando se relaciona é muito voltado para si mesmo, né? A minha opinião é que vale, é aquilo que eu penso, então está dentro desse jogo da vida aí, nesses relacionamentos aí. André, e quais são os fatores aí que motiva, desencadeia esse processo aí, igual o Léo falou, esse gap aí, né, esse déficit aí entre a idade cronológica e a emocional? Então nós precisamos então primeiro passar o entendimento, né, como que se dá a maturação do indivíduo, né, o desenvolvimento do indivíduo. Então nós temos aí o Winnicott, que é precursor de Melanie Klein, que veio logo após Freud, né, da psicanálise, que vem falar um pouco a respeito dessa relação da criança com o meio e com a sua mãe, né? Então, ele fala que esse desenvolvimento, essa maturação, o grande, vamos dizer assim, o grande eixo, vamos dizer assim, o grande fator que impulsiona isso é principalmente essa relação com a figura materna, que seria a pessoa que representa esse papel no desenvolvimento da criança. Então, a criança que ela nasce em um lar em que essa figura materna, essa mãe, é suficientemente boa para essa criança vai se tornar um sujeito ajustado psicologicamente e vai propiciar um desenvolvimento, uma maturidade melhor para essa criança durante o decorrer de sua vida. Mas não somente isso, né? O meio e essa estimulação do meio também vai interferir nesse desenvolvimento da criança. Então, existe um período em que a criança, desde o momento que ela está no útero materno até o momento da adolescência, em que o sujeito está nesse processo de desenvolvimento. Aí a neuropsicologia, né? Depois ela vem desenvolver e falar um pouco a respeito desse desenvolvimento do cérebro que também interfere nessa maturidade. Então, nós temos as funções executivas, que estão localizadas no lóbulo frontal, né? Nessa parte do nosso crânio, que ela é a última a se desenvolver. Então a criança, ela nasce com a relação ali das sinapses, né? Ela começa ali aquele desenvolvimento e aí as habilidades da criança motora, a cognitiva, elas vão se desenvolvendo e esse desenvolvimento ele vai se concluir somente na adolescência. Então nós vemos que o que são as funções executivas? São as funções responsáveis pelo desenvolvimento da relação de planejamento que o ser humano faz, a capacidade, então, de planejar, a capacidade de controlar impulsos, da autorregulação do indivíduo. Então, nós vemos que até a adolescência, nós percebemos as crianças, que são pessoas que são impulsivas, o adolescente, às vezes, é impulsivo. E isso tudo diz respeito à maturidade no aspecto biológico, né? Então, na verdade, o que é a questão da maturidade? Há um conjunto de coisas que vão propiciar essa maturidade do sujeito. Tanto o aspecto biológico, tanto o aspecto da inter-relação com o meio, a figura materna, tudo isso vai interferir nesse desenvolvimento da maturidade do indivíduo. Então, hoje nós vemos adultos que são imaturos e a gente pode investigar essas questões. Nós não podemos dizer que foi só um meio, um ambiente que fez isso com esses adultos. Pode haver alguma questão biológica também. Física, né? Nesses indivíduos que às vezes a pessoa precisa de uma medicação para estar ativando esse lóbulo frontal, que são as funções executivas para que a pessoa tenha um maior controle dos impulsos, da inibição, o planejamento. Então tudo isso interfere, não só o meio ambiente, né? E Léo, aqui a Andréia falou sobre essa realidade da mãe nesse contexto aí afetivo, emocional, e a figura do pai para você no aspecto da imaturidade, quando o pai já representa exatamente aquele outro lado ali, já da disciplina, da lei, do rigor.
Como você classifica? Eu vejo que é hiper importante, com certeza. Eu vejo a questão de Absalão, quando Davi não interferiu, e Davi era um pouco não, né? Ele era muito ausente nessa criação dos filhos. Então a gente vai vendo como que a ausência dessa paternidade na família de Davi, o que ocorreu ali. Absalão totalmente pedindo a presença de um pai, né? A Absalão, a gente vê Aminon estrupando a irmã Tamar. Então você vai ver, e Davi era omisso nisso tudo. Ele via o quadro, mas não intervia, sempre se omitindo. Então eu vejo que essa intervenção, esse limite, essa lei, ela é muito importante, né? Até para entender lá fora, que lá fora também existe limite. E a pessoa aprender a lidar com isso também. E hoje né? isso está sendo negligenciado, Totalmente negligenciado, e terceirizado. E com certeza, terceirizado. E quando você fala sobre isso aqui, eu estou pensando na história aqui e me leva a lembrança, não é, dessa história quando, por exemplo, Absalão, ele se tornou extremamente ciumento por causa do irmão. Sim. Então o fator aí, pai com predileção, com carinho, atenção, olhos voltar para um para outro, Sim. e isso contribui para essa imaturidade. Com certeza. Aí depois Absalão, num momento também, depois que ele cometeu ali o assassinato, que ele matou o irmão dele, depois até por pessoas, ele recebeu Sim. lá conselhos. Foi do avô da Batseba, né, que era um conselheiro de Davi, que estava também movido por uma sede ira. de vingança também. Por causa da filha. E ele quis matar o próprio pai. Essas reações aí para a vida assim, desse imaturo também são fomentadas pelos fatores sociais aí também, né? Sim. Que é a palavrinha ali do amigo, por exemplo, Aminon. Meninão também. Era aquele menino, o melindroso, né? Aí o amigo chegou e falou, olha, você não pega a sua irmã. Esses fatores também contribuem também para a imaturidade, né? Sim. Há um desenvolvimento, por exemplo, a criança, que a gente pode perceber, né? O limite desses pais na vida da criança vai interferir na maneira como esse sujeito vai se relacionar com o mundo. Isso. Se é uma criança que tudo é permissivo, Aminon, vamos tudo pensar, é permissivo. Aminon. Isso. Né? Para ele pode tudo, é o filhinho. Tudo, é o filhinho querido, que ele não tem limite, ele não vai aprender a lidar com o não e com as frustrações. Então ele tem uma dificuldade. Para a maturidade é importantíssimo. É importantíssimo. Frustrar. Ele tem uma dificuldade de ser frustrado, de lidar com essa frustração. Então, se ele não aprendeu isso, né, ele dificilmente ele vai conseguir se desenvolver adequadamente como um adulto e agir de maneira adequada como um adulto. Isso vai interferir? Vai interferir. Mas não é o único fator que vai mover essa imaturidade no indivíduo. A imaturidade está ligada, por exemplo, a sair de um estado de dependência, a gente pensa na criança que é totalmente dependente da mãe, a um estado de independência, no sentido, não independente de Deus, mas independente no sentido de dar conta de resolver problemas e solucionar situações Aí adversas. a gente caminha para um outro oposto que foi o citado pelo Leozão, que foi o Absalão. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.